Pai do Senhor para vocês. Cheguei agora, vou tentar aqui passar o capítulo 5 do livro de Daniel para vocês. Vou tentar ser breve, para que o vídeo não fique cansativo nem exaustivo, tá certo? Então vamos lá. Livro de Daniel, capítulo 5, certo? Nós vamos para quase a metade do livro já, tá bom? E agora nós vamos ver um pouco da história do que acontece com o filho de Nabucodonosor. Sabemos que no capítulo 4, estudamos sobre Nabucodonosor, como ele findou seus dias. Agora nós temos aqui o início do reinado, ou dentro do reinado do seu filho, Belsazar, certo? Que ele diz assim: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estavam em Jerusalém, e beberam nele o rei e seus grandes e suas mulheres e concubinas. Beberam um vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro e de madeira e de pedra. No mesmo instante apareciam os dedos de mão de homem e escreviam defronte ao candeeiro, na caidura da parede do palácio real, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou, em voz alta, que se introduzissem os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. Falou os encantadores. O rei disse aos sábios de Babilônia: qualquer que lê esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber o rei a sua interpretação. Com isso se perturbou muito o rei Belsazar, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha-mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente. Não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santo. Nos dias de teu pai, achou nele luz, inteligência e sabedoria com a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonho, declaração de enigma e solução nos casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Belsazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelentes sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios, os encantadores, para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar a interpretação e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação,
serás vestidos de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Todavia, lerei ao rei as escrituras e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza lhe deu povos, nações e homens de todas as línguas, tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens e o seu coração foi feito semelhante aos dos animais. A sua morada foi com jumentos montenses. Deram-lhes a comer ervas como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu a Deus, o Altíssimo. Tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhastes o teu coração, aqui que sabes tudo isso, e te levantastes contra o Senhor do céu, pois foram trazidos utensílios da casa perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas bebestes vinho nele. Além disso, desses louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Quem não vê, não ouve, nem sabe, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificastes. Então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado fostes na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi teu reino e dado aos medos e os persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura. Belsazar vestisse Daniel de púrpura e lhe puserem cadeia de ouro ao pescoço, e proclamasse que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, com cerca de 72 anos, se apoderou do reino. Aqui nós estamos vendo a oscilação que teve no início da vida de Nabucodonosor, a experiência que Nabucodonosor teve. Talvez seu filho conhecesse algumas, certo? Mas por mais experiência que ele tenha ouvido falar de Nabucodonosor, ele não seguiu. Porque nós vemos Belsazar, um cara soberbo, arrogante, e também ele não teve respeito pelas coisas do Senhor. Nós vamos lembrar que no primeiro capítulo, quando os judeus foram pegos, foram levados também alguns utensílios da casa do Senhor. E esses utensílios estavam em Babilônia. E nós vemos aqui que foram pegos os utensílios da casa do Senhor, que eram consagrados ao serviço do Senhor, e foi posto naquele banquete para que eles desfrutassem das suas orgias, das suas bebedices, usando os utensílios do Senhor. Nesse momento, Deus ele pesa a mão sobre Belsazar. Mais uma vez, Daniel não está envolvido nessa festividade. E nós vemos que mais uma vez eles não lembram de Daniel. E Daniel só é lembrado por conta da mãe do rei. A mãe do rei, quando manda chamar Daniel e diz que Daniel vai desvendar os sonhos,
Belsazar oferece vários presentes, várias coisas a Daniel. E Daniel diz a ele: pode ficar com seus presentes, pode dar os seus presentes aos seus mais próximos. E naquele momento que Daniel fala tudo aquilo que tem que falar antes da revelação, ele diz que Belsazar não glorificou o nome do Senhor, não deu ouvido às coisas que o Senhor fez a seu pai. Os castigos que seu pai passou não serviu de exemplo, e ele estava fazendo tudo ao contrário. Por isso que Deus estava fazendo aquilo com ele. E naquele momento, ele dá a revelação. Ele diz que a escrita que está na parede, Mene, Mene, Tekel, Parsim, era nada mais nada menos que um decreto de Deus para ele. Decreto esse que estava dizendo a ele que o reinado dele estava passando. E nós podemos ver que ele estava adorando deuses justamente com materiais a quem Daniel tinha revelado que era ouro, bronze, metal, pedra, barro. Ele tinha feito deuses com esses materiais, acredito eu, que até para ofender aquilo que Daniel tinha falado. Talvez ele nem lembrasse de Daniel, mas ele lembrava do que a revelação da grande estátua tinha dito. Então, nesse momento em que ele fala que o reino dele foi pesado na balança, achado em falta, Deus pesou o reino dele e achou falta. Falta essa que era glorificar a Deus por suas ações. Quando diz que ele foi contado o seu reino por Deus e foi dividido. Essa divisão a gente vai aprender o porquê dessa divisão no capítulo, acho que no capítulo 7, certo? Que a gente vai lembrar que não está em ordem cronológica, que é justamente que esse capítulo 6 que vem agora era para ser o 7, tá? Então o que é que acontece? Nesse momento ele diz: seu reino foi contado, você não vai governar mais, vai vir outro reino, que era o próximo rei, que é o dos Medo-Persas, certo? Os Medos e os Persas eram dois reis, tio e sobrinho, Dario e Ciro. Eles se aliaram para guerrear. Nós vamos ver na história que é Ciro que conquista a Babilônia, porém não é Ciro que governa. Por quê? Na lei dos Medo-Persas, quem governa é o mais velho, e Dario era o mais velho por ser o tio de Ciro. Então, Ciro conquista. Eu vou falar para vocês sobre o cilindro de Ciro, que tem um museu, para vocês entenderem um pouco da história, o que foi que aconteceu. Lembra que Babilônia, eu tinha falado para vocês que era muito segura. Ela sobreviveria cercado por inimigos tranquilamente. Por quê? Porque tinha um rio que passava por dentro de Babilônia. Suas muralhas intransponíveis, suas muralhas grandes, suas fortalezas muito seguras. Mas ela tinha uma fragilidade, que era o rio que passava por dentro do reino. Esse rio, ele atravessava as muralhas, e eles colocam um cilindro como se fosse uma rolha grande. Para quê? Para que diminuísse o curso do rio, diminuísse para que eles pudessem entrar. Naquele momento que eles fazem isso, eles podem entrar